Hoje a nossa conversa é sobre estímulos sensoriais e inteligência. Então, é uma forma bacana que eu gosto muito de utilizar. Usei aqui em casa, mesmo antes de conhecer os óleos essenciais, eu usei várias estratégias dessas com as minhas filhas. Então, só relembrando, eu tenho duas filhas que hoje já são adolescentes. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, como eu utilizei essas estratégias de estímulos sensoriais com elas, e eu acho que são atitudes simples que todas nós podemos utilizar com aquilo que nós temos em casa. E que existem, assim, vários estudos, vários livros, vários profissionais que recomendam com esse fim de estimular a inteligência não só a inteligência cognitiva, mas também a inteligência emocional das crianças. E aí, aproveitando para juntar com os óleos essenciais, eu acho que a gente tem uma fórmula muito vitoriosa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bem? Vamos adiante. Então, basicamente, o que a gente está buscando aqui é a questão da neuroplasticidade, né? É a questão de moldar o cérebro baseado nas experiências que nós temos no dia a dia. E nada melhor do que a infância. Hoje em dia já se sabe que a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de crescer, de aumentar, de se modificar, ela acontece ao longo da vida. O que acontece é que na primeira infância ela é muito potencializada, ela é gigantesca. E aí, ao longo do tempo, ela vai diminuindo essa capacidade. Não termina desde que nós saibamos como manter o estímulo. Então, a chave aqui é o estímulo. Quando a gente fala, então, de neuroplasticidade no início da vida, o cérebro, ele é completamente moldável. Ele vem assim, vaziozinho quase, e tudo que acontece com uma criança cria novos neurônios, cria novas sinapses, cria essas ligações entre as células do cérebro que significam, no fim das contas, aprendizagem. Então, nessa hora, nesse momento de vida, é a hora ideal para a gente trazer esses estímulos e facilitar a vida dessas crianças no sentido de criar conexões. E essas conexões no futuro vão se traduzir em respostas daquilo que nós chamamos de inteligência. Só que nós sabemos também que existem mais de um tipo de inteligência. Então, quando a gente fala que nessas conexões, nessas ligações, nós vamos ver ao longo dessa apresentação de hoje que muitas das conexões são mesmo emocionais, elas são físicas, elas são voltadas para os relacionamentos também, e tudo isso vai se traduzir em algum tipo de inteligência. Essa memória, né, e a capacidade para planejar e decidir na forma como se relaciona com as pessoas, com outras crianças e adultos. Isso é uma coisa fantástica. Então vamos lá, vamos ser hoje assim, a ideia é ser bem objetivo, até para a gente tentar fazer um bate-papo no final, trocar algumas informações, né? 7 formas fáceis de estimular os bebês aí, ou as crianças. Então, o cérebro de um recém-nascido, isso é um dado interessante, cresce de 1/3 do tamanho adulto ao nascimento para metade do tamanho adulto em apenas 3 meses. Gente, vocês têm noção? É o que eu disse, né? É uma telinha em branco que em 3 meses multiplica o tamanho. E isso por quê? Porque isso é o que acontece com uma criança que está num ambiente favorável ao aprendizado, ao estímulo. Já existem, eu não tenho aqui ah, as imagens das tomografias, mas existem na internet, é fácil de buscar e procurar crianças negligenciadas nessa fase da vida. O cérebro delas é muito menor do que crianças que nascem e nos primeiros meses são acolhidas, são bem tratadas, são bem alimentadas, são amadas, são cuidadas.
Então, isso tudo, tudo que acontece com a criança, de bom e de ruim, afeta o crescimento cerebral da criança. Em nenhum outro momento da vida o cérebro vai mudar tão rapidamente. Então, olha só, 3 meses é o início da vida. Esse início da vida, ele aquele pavimento onde a criança vai trilhar o resto da vida dela. É uma oportunidade de ouro que quem é pai e mãe tem na mão aí, né? A família tem na mão. Bom, essa conversa de hoje, ela foi uma pesquisa que eu fiz baseado, então, nessas referências que eu deixei aqui. Então, é um livro sobre neuroplasticidade e educação do Dr. Robert Lent, O Cérebro Aprendiz. É um artigo muito interessante desse Baby Center, que é um site especializado em pediatria, chamado Cinco Segredos de Criar, né? De criar uma criança esperta, inteligente. Tem esse blog aqui que é muito bacana também, chamado bigcerebro.com.br, onde tem esse artigo aqui, 50 maneiras de tornar seu bebê ainda mais inteligente. Esse aqui da mamãe, alimentos que você deve comer para conceber um bebê mais inteligente. Isso aqui, para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu sou uma completamente adepta da alimentação como base de tudo na vida. Então, tudo, tudo, tudo passa pela alimentação, é o nosso combustível, né? Não tem como pensar num sistema orgânico sem passar pela alimentação. E essa série da Netflix aqui, que quem não viu ainda, eu recomendo fortemente. O Começo da Vida na Netflix é uma série espetacular. Para quem lida com criança, para quem é cuidador, para quem tem a criança na família ou filhos, enfim. É maravilhosa essa série. Então vamos lá, vamos falar do primeiro, né? Eu falei em 7 formas, então vamos começar desde a gravidez. As papilas gustativas do bebê já começam a se formar ainda dentro do útero. Vocês vão ver que vários dos sentidos já começam a aparecer durante a gestação. Isso significa que nós já podemos fazer uso disso consciente, já intencional, né? Então, assim, entre a 13ª e a 15ª semana, as papilas gustativas já amadureceram e já são reconhecíveis, ou seja, tudo que a mãe come e vai para o bebê tem já desenvolvida a capacidade de sentir gosto. Então, ele vai sentir gosto. Então, uma alimentação variada, experimentar alimentos novos e diferentes, já vai começar a ajudar o bebê na barriga. Além disso, tem a questão nutricional, né? Então, ali eu deixo aqui, né? Peixes e mariscos são ricos em ômega 3. Os ovos, tem a colina, que é uma molécula precursora da acetilcolina, que é um neurotransmissor envolvido em muitas funções, como a memória, o controle muscular, e é a camada que envolve os nervos, então ela é muito importante para as nossas sinapses, né? Então, ovos, peixes e mariscos, alimentos ricos em micronutrientes, como a beterraba, e os legumes em geral, né, são muito bons, e as gorduras boas, que de origem animal e vegetal, né, como abacate, castanhas, nozes, queijos curados, manteiga, óleo de TCM e carnes e peixes. Então, tudo isso vai nos ajudar nutricionalmente a ter um bebê que vai receber os nutrientes necessários durante a formação. Então, também, isso é um dado super simples de ser obtido, né? Essas pesquisas que mostram subnutrição durante a gravidez ou uma alimentação muito baseada em ultraprocessados, em alimentos tóxicos, do ponto de vista de nutrição mesmo, o mal que isso causa já na formação do bebê. E não tem como ser diferente, né, gente? Se isso afeta a gente, que é adulto, imagina um bebê que está em formação.
E assim, a natureza ela é muito sábia. A natureza ela é bastante interessante e sábia nesse particular também. O que que a gente percebe? Que quando uma mãe grávida é desnutrida, o organismo dela vai tirar dela o que o bebê precisa. Então, na maior parte das vezes, o bebê ainda tem chance de receber o que precisa, mas às custas da mãe. Então, por isso que tem mãe que se não cuida direito da alimentação, começa a cair cabelo, começa a ficar com o osso fraco, porque o corpo está tirando dela minerais, vitaminas e outras coisas que o bebê vai precisar. Então, a prioridade nutricional passa a ser do bebê e não da mãe. Interessante, né? Então, a gente trouxe para cá algumas sugestões pensando na gravidez, e para as crianças também mais velhas, né? Suplementos e soluções naturais que podem ajudar nessa fase da vida. Claro que aqui eu não estou falando em bebê, né? Eu estou falando em crianças mais velhas. Mas tem aqui, é sempre bom conversar com o obstetra. Quais são os suplementos que precisa, fazer as análises, né? Fazer os exames de sangue, ver como é que está a, a nutrição, do ponto de vista nutricional mesmo. Não está faltando nenhuma vitamina, como é que estão meus minerais, o ômega 3, vitamina D, que é tão importante. E a gente sabe que a gravidez é uma época que causa alguns desconfortos para a mulher, né? Então, por conta da progesterona, principalmente, que são alguns hormônios que a gente produz mais, a progesterona tem uma tendência a causar constipação. Então, algumas estratégias podem nos ajudar, como o Zengest, né? O Digestin, os óleos cítricos, as enzimas. Então, isso também pode nos ajudar nessa fase da vida. Mas sempre é muito importante conversar com o seu médico, mostrar, né, a fórmula do produto. Só para relembrar, no site da Doterra ou dá um Google. Qualquer coisa que você queira ver a composição, você pode dar um Google. Por exemplo, Terrazime aqui, que não é muito lá conhecido. Vai lá e dá um Google, Terrazime PDF. Ou escreve português PDF. Vai vir um PDF com toda a composição daquele produto ali, que você pode enviar para o seu médico dar uma olhada, por exemplo. É um jeito de fazer isso, né? Bom, a segunda dica aqui é a questão da audição. A gente já começa com a audição na gravidez também. É muito interessante isso, porque já na 12ª semana, gente, imagina, terceiro mês, né? Já existe um funcionamento primitivo do sistema auditivo fetal. Então, a partir da 16ª semana, o bebê, acredita-se, né, que o bebê começa a ouvir sons abafados. Tem uns testes muito interessantes que eu já vi, que eles fazem, assim, botando barulho onde a mãe está, e alguns bebês reagem ao barulho. Daí que eles tiram a conclusão que os bebês, então, já escutam nessa fase, né? Por volta da 21ª semana ou quinto mês, ele já ouve e distingue a voz materna claramente, reagindo aos estímulos sonoros mais conhecidos um pouco antes da 24ª semana. Então, o que que significa isso, gente? Que desde a barriga a gente conversa com o bebê, a gente fala, a gente canta. E aí eu tenho uma experiência pessoal para contar. Eu sempre gostei muito de cantar, né? Sempre fui muito assim de cantar. Eu canto lavando a louça, arrumando a casa, tomando banho. Eu sou daquelas que fica cantando. E quando eu engravidei, eu cantava, 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 cantava. E tem umas musiquinhas que eu gosto de cantar mais, assim. Então eu tenho umas musiquinhas assim que eu já cantava pensando nos bebês mesmo. E aí, quando elas nasceram, aconteceu com as duas. E às vezes elas estavam meio agitadas, eu cantava aquelas músicas. E elas já acalmavam. Então, assim, aconteceu tantas vezes que é claro que elas associaram, né? Porque o poder da associação, ele existe também na audição.
A Regiane escutava a mãe tocar piano. Olha que bonitinho, é tão gostoso, né? Minha mãe é pianista. Ai, que legal. E piano é um instrumento maravilhoso, né? É, Eu estudei piano 8 anos, gente. Eu sei bem. é, eu estudei também. É maravilhoso, né? Então, assim, essa fase e eu quero aproveitar e falar sobre o poder da conexão. Às vezes a gente acha que fazer uma vez só a coisa é suficiente, seja lá o que for. E não é, a gente sabe que não é. Então, tudo que existe de experiência, tudo que nós experimentamos e experienciamos enquanto seres humanos, se consolida a partir da prática. Então, a prática leva à perfeição, não é um ditado à toa esse. Na verdade, o que a gente está falando é na criação das vias neurais que vão se consolidando e se fortalecendo à medida que nós vamos fazendo qualquer coisa, o que quer que seja. E nós temos esse poder nas mãos que é muito pouco explorado. Eu não sei por que razão a nossa sociedade ocidental não aprofunda esse tipo de conhecimento, não espalha mais esse tipo de conhecimento, enquanto educação mesmo, enquanto conhecimento na forma de educar as pessoas para que elas se fortaleçam e comecem a fazer isso mais vezes. Acaba sendo uma coisa meio empírica, assim, é porque a minha avó fazia, porque a minha mãe fazia, porque alguém me contou, aí eu fui lá, experimentei e deu certo. Mas se a gente usar esse conhecimento como prática, a gente pode literalmente programar o nosso cérebro e programar o cérebro dos nossos filhos. A gente ajuda muito fazendo isso. E a aromaterapia é um instrumento poderosíssimo nesse sentido também. Então, a gente está falando aqui de hábitos, práticas regulares. É como treinar na academia. No começo, a gente nunca fez aquele exercício, vai ser chato, é ruim, é complicado, a gente parece que não está tendo resultado, mas persiste, vai fazendo, vai treinando, seja lá o que for, você vai conseguir fazer depois de 6 meses, depois de um ano, aquilo vai ficar fácil, e porque você criou aquela associação. Então, isso que eu falei da música é um exemplo só, né? Canta, canta, escolhe uma, duas, três músicas e canta, canta, canta a gravidez inteira. Quando o bebê nascer, canta para ele vai reconhecer, ele vai se sentir familiarizado, já vai estar criado aquele caminho, aquela associação no cérebro dele. E a gente pode usar isso a nosso favor. Bom, aqui a gente está falando de bem-estar, e é claro que, como a gente está falando de voz, e música, a gente está falando de ouvidos, a gente está falando de garganta, a gente está falando, de se sentir bem, de se sentir calmo. Então, nessa fase, esses três óleos aqui, ou blends, eles são muito interessantes de ser usados. Melaleuca para os ouvidos, quando a gente tem algum desconforto no ouvido, a gente passa ao redor dos ouvidos. Tem a versão já diluída, tem a versão pura. O On Guard é um blend de óleos que tem canela, cravo, e ele pode ser usado na garganta topicamente, assim, fazer um gargarejo, um bochecho. E o lavanda sempre para desconfortos físicos, assim, dores, é, ou mesmo assim, abaixar a ansiedade, dormir melhor. Lavanda é um óleo muito gostosinho para usar e a gente pode usar ah, durante a gravidez tranquilamente. Bom, vamos então aos estímulos auditivos da criança, né? Vamos explorar um pouquinho mais. A fala, né? O número de palavras, a variedade e a maneira como a gente fala pode aumentar o QI de uma criança e preparar o terreno para as habilidades de comunicação com ela. Isso aqui também tem várias pesquisas
disponíveis para a gente consultar, que mostra que crianças que crescem num ambiente onde as pessoas se conversam, falam com a criança, mesmo que ela não vá responder, mas você conversa com a criança, você canta, você bota música em casa, tem som, tudo isso acaba estimulando a criança, né? A música é uma ferramenta bastante poderosa. Quando eu ganhei as meninas, estava na moda. Agora eu não sei, né? Porque elas já estão grandes, mas estava na moda uns CDzinhos que a gente comprava com música de Beethoven para criança, Beatles para criança, Mozart para criança. Era a coisa mais bonitinha aquilo. E tem uns que diz que faziam uma propaganda que inclusive estimulava as questões matemáticas, porque a música está muito associada à matemática, né? Então, nossa, eu botava muito, muito CD desse tipo para as meninas, eu adorava. E elas adoravam também. Eu sempre tinha música em casa, era um vício, assim. E uma coisa interessante que eu sempre conto, eu tinha cachorro que latia pra caramba, mas as minhas filhas nunca acordaram do soninho por causa dos barulhos, por causa do cachorro latindo, porque desde bebês eu deixava a casa completamente como era. Tem barulho, tem barulho. Não tem barulho, não tem barulho. Então, assim, as minhas filhas nunca tiveram dificuldade de dormir, assim, por questões do som ambiente. Eu me lembro que a Juju era bem pequenininha, ela nasceu no final de setembro, e acho que era Halloween, a gente fez uma festinha, eu fiz uma festinha de Halloween, a Juju tinha um mês lá em casa, para as amiguinhas da Manuela, que tinha 4 anos, eu chamei um monte de criança, fiz uma festa, assim, com doce, brincadeira, música, e a minha sogra dizia assim, ai meu Deus, a Juliana é tão pequenininha, ela tem um mês, ela vai se agitar, ela não vai dormir. Que a Juliana dormia no bercinho, assim, no meio da festa, nem estava aí para o barulho da Manuela e das amigas dela porque desde pequenininha ela se acostumou com os sons da casa. Eu nunca protegi ela de barulhos, né? Isso foi muito bom. É, vamos falar do tato, que é outro sentido assim fundamental, né? Todo mundo sabe, todo mundo gosta, carinho, toque, massagem, cafuné, tá aí as técnicas de Chantala, né? Esse contato, o contato pele com pele, assim, é comprovado que cria novas sinapses, deixa a criança segura, cria e estimula hormônios na mãe, a oxitocina, são hormônios de bem-estar na mãe, são muito importantes que aconteçam. Mas a gente pode aumentar essa questão do tato para ter mais benefício com ele ainda. Como? Usando tecidos diferentes, com texturas diferentes, e passando na pele do bebê, deixando ele passar a mãozinha numa lã, num cetim, numa seda, sabe? Tecidos que tenham texturas variadas, deixar o bebê botar a mão na grama, na terra, no tecido do sofá, no chão. Gente, assim, tem gente que se preocupa com micróbio, sujeira e bactéria. Não se preocupem com isso, pelo amor de Deus. A criança precisa desenvolver o sistema imunológico e o sistema imunológico só vai ser desenvolvido com o contato com esses germes e bactérias. É claro que ninguém vai socar a criança num lixo, né? Não é isso que eu estou falando. Mas não, assim, proteger demais a criança, deixar ela num ambiente estéril, no sentido de hiperlimpo, limpo demais. Ao contrário, a gente não está protegendo a nossa criança, a gente está expondo ela a um sistema imunitário deficiente no futuro. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa com cuidado e monitorado, obviamente, né? E a criança vai tomar banho depois e tudo bem, tudo faz direitinho assim, mas não deixa a criança numa bolha isenta de qualquer contato com a natureza, com a casa,
porque isso não vai fazer bem para ela. Também tem estudos que vocês podem procurar ou falar com o próprio pediatra, mostrando que crianças que crescem num ambiente hipersanitizado, ou seja, aquela bolha de limpeza, são muito mais propensas a terem alergias respiratórias, alergias de pele. Não é bom para a criança. A gente foi feito para ter vitamina S na vida, gente. A gente precisa de sujeirinha para o corpo criar as defesas. Não tem outra forma. Então, brinca com a criança, com tecidos, com objetos, com temperatura, algo mais friozinho, algo mais morninho. Pensa assim, tudo é novidade para a criança, tudo é novo. Todas as experiências novas que vocês proporcionarem para as crianças são sinapses novas que ela está criando no cérebro. Então, olha o poder que a gente tem. Sim, bom, a gente vai falar da visão daqui a pouco. Então, assim, o tato também tem relação com o movimento, né? Pegar o bebê no colo, dançar com ele, dar uma giradinha, jogar para cima, sabe aquela brincadeirinha de joga para cima? Faz o bebê rolar de um lado para o outro na cama, deixa ele cair para trás. A criança adora essas coisas, né? Adora. Então, tudo que envolve movimento do corpo e contato físico deve ser estimulado, porque é muito saudável, é muito gostoso. A Chantala uma técnica maravilhosa. E a gente pode associar de novo a Chantala com óleos essenciais para aumentar ainda mais o benefício, principalmente da questão do sono, da tranquilidade. Pega um bebê mais agitado, faz massagem nele com um olhinho de camomila romana, ou um olhinho de lavanda, um olhinho de melissa, que são óleos muito suaves, que podem ser usados em bebês assim, bem diluidinhos, né? Mas que vão fazer muito bem para o bebê e para a mãe, e para quem está aplicando a massagem também, né? E a mamãe pode se beneficiar ainda de outros óleos, outros blends que podem ajudar demais ela a passar por esse momento do puerpério, dos primeira infância, que a gente sabe que é bem trabalhoso, ela precisa de um suporte aí de calma e tranquilidade. Então, tem aqui várias opções. Eu adoro óleo de rosa, gente. O óleo de rosa é um óleo fantástico para aumentar a nossa vibração. É o óleo do amor. Vai estimular os sentimentos positivos na gente. Tem aqui uma loção hidratante que é excelente para a mãe fazer massagem nela mesma, né? Com algum óleo assim tranquilizante, como o Balance, o gerânio, o ylang-ylang. São óleos que vão ajudar a mãe nos momentos que ela estiver mais estressada, mais cansada. E tem a linha de bebê, que ela é isenta de produtos tóxicos, né? Então, também é muito indicada para dar banho no bebê, é o gel de limpeza, a espuma de limpeza e é a pomadinha anti-assaduras. E tem também toda a linha Kids, que nós vamos falar mais adiante, que pode ser usado a partir de uns 6, 7 meses, a gente já consegue usar essa linha, bem diluidinha, e pode nos ajudar bastante também. Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? A gente já está chegando ao fim aqui. Não, né? Então vamos adiante. Alguém quer falar? Quer falar alguma coisa, Cris? Eu vi que você Não, tirou. não, eu ia falar, não, tá tudo bem, tudo tranquilo até agora. Boa. Tá bem, querida. Pronto. Essa conexão, né? Eu quero falar um pouco ainda dentro do tato, da questão da conexão, senso de segurança. O nosso cérebro é programado para buscar segurança. Se isso não acontece, o cérebro não aprende. E aí eu trago de novo aquela questão que eu falei lá no início das crianças que são negligenciadas, que não recebem afeto, carinho, cuidado lá no início da vida, elas crescem com perda cognitiva, com perda, o cérebro delas demonstra esse tipo de ação que aconteceu com ela. Então,
todo tipo de contato visual, a voz amorosa, contato físico, carinho, abraço, beijo, as interações, as conexões que se manifestam de amor entre a mãe, o pai, o bebê, elas são fundamentais para um início da vida bom e que dê condições para a criança se desenvolver adequadamente, né, com saúde e física e emocional. E hoje em dia é tão complicado, né, gente? A gente está passando por um momento tão difícil da vida, assim, a nossa vida moderna é tão cheia de distrações, a gente vê, assim, pais e mães ligados no celular, ligados na internet, o tempo todo, 24 horas, e não dando atenção para os filhos, deixando os filhos, assim, soltos, fazendo o que querem. A gente vê as crianças sedentas por atenção e carinho. E a gente sabe que a vida é complicada, a gente tem 1 milhão de afazeres, tem trabalho, mas assim, ninguém obriga a gente a ter filho, né? Eu digo assim, ninguém bota a arma na cabeça, agora tu vai ter um filho. Não é assim que as coisas acontecem. A gente escolhe ter aquilo ali. E se não escolhe ter e vem, né, por acaso, é porque a gente escolheu não se cuidar ou não, enfim, a gente tem a nossa responsabilidade. Nós somos os adultos da história aqui, né? Então, assim, aceita, né? Aceita o fato que tu é responsável por uma vida. Eu acho que ser responsável por uma vida é uma dádiva, é um dom. Nós mulheres somos as únicas formas de um ser humano vir para esse planeta. Não existe outra forma ainda, né? Talvez um dia eles inventem fazer em laboratório, mas ainda não conseguiram. Por enquanto, só nós, só através de nós. Então, assim, nós temos essa honra divina e essa responsabilidade. Então, é nossa responsabilidade. Claro que o pai, a família toda, mas primariamente o bebê vai vir através de nós e precisa de nós. A gente pode ter esse poder também de fazer um bom trabalho nesse início de vida, não é? Vamos falar um pouquinho da visão, que é a nossa quinta forma aqui de estímulo. Fala-se que 80% do que as crianças aprendem durante os primeiros anos de vida é processado por meio da visão. Vocês olham o poder, gente, olha o poder. Faz sentido porque publicações sobre neurociência já indicam que 32 áreas cerebrais envolvidas no processamento visual fazem parte desse processo. A visão se desenvolve desde o nascimento até os 5 anos de idade, e os estímulos vão desde o contato visual até mudanças nos cenários, objetos coloridos, e a gente vai poder ofertar para a criança experiências nesse sentido. Então, coisas coloridas no quarto, brinquedinhos coloridos, preto e branco, esse contraste do preto e branco. Tem na internet também vários cartões assim para a gente usar como forma de estímulo para a criança. O campo de visão, aquela brincadeira do sai da visão, volta para a visão. A criança adora isso, é muito divertido e estimula, é um tipo de estímulo bastante interessante. E mudança de cenário, leva a criança para passear, leva a criança para vários lugares, vai para a natureza. É muito importante mudar o cenário para a criança perceber e começar a compor o mundo que está em volta dela, né? Rostos familiares, dos avós, dos irmãos, do cachorrinho, né? Toda aquela variação é muito bacana de estimular as crianças. Finalmente, o olfato, que é claro, né? É o nosso favorito aqui. E o sistema olfativo, ele é espetacular e, infelizmente, não é tão aproveitado quanto poderia ser. E a habilidade de sentir odor começa dentro da barriga, por incrível que pareça. Ao longo do terceiro trimestre da gravidez, a placenta já fica mais permeável, possibilitando que o bebê entre em contato com uma vasta gama de cheiros ainda dentro da barriga da mãe. Não, olha que maravilha isso. E olha só, isso acontece para os bebês, isso acontece para a gente também. As memórias, né?
O nosso sistema, o bulbo olfativo, ele leva os aromas que nós sentimos, seja do que for, né, qualquer aroma, ele leva direto ao nosso sistema límbico. Então, é a área do nosso cérebro que guarda as nossas memórias, ela está na mesma área onde processa os aromas. Por isso que a gente tem memória olfativa, por isso, é porque não, fisicamente no cérebro elas estão no mesmo lugar. Então, isso é uma questão de sobrevivência, gente. Isso é uma questão de sobrevivência. Vocês já devem ter visto na internet ou na TV, em alguns programas já vi também que já mostraram, as crianças vendadas identificam a mãe pelo cheiro, pelo cheiro. É uma, é um, é uma, é um dos nossos sentidos mais primários, assim. A gente usa o nosso olfato como sobrevivência, como fator de sobrevivência. E a gente pode usar para muito mais coisa, usar esse poder associativo, esse poder da memória para muita coisa, para nós e para os nossos filhos, né? Então, ainda nas primeiras semanas de vida, o cérebro do bebê começa a fazer as associações. E durante as atividades, entre as emoções que sentem e os aromas que cheiram. Então, pensa assim, essa tua casa está sempre com aroma gostoso, tá? É aquele cheirinho na hora do banho, é o creme da massagem. Tudo aquilo você está ensinando o cérebro do seu bebê a fazer uma associação de prazer, de bem-estar, de segurança, de conexão, de amor com um aroma. Isso vai acompanhar ele para o resto da vida, porque você construiu essa memória nele. Não é maravilhoso isso? E por que é que o olfato evoca mais memórias do que qualquer outro sentido? Por que é que uma fragrância é do que apenas um aroma agradável? Então tá tudo ali na estrutura cerebral, como eu falei antes, né? Eu nem vou repetir de novo, porque eu acabei adiantando. Mas, enfim, depois vocês vão receber esse material aqui, vocês vão poder ler. Aqui fala da questão estrutural do cérebro mesmo, com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, formas de fazer isso, né? Ao longo do desenvolvimento do bebê, utilize aromas naturais em situações diversas ao longo do dia. Então, por exemplo, a gente vai acordar de manhã, a gente vai, sei lá, tem gente que dá banho no bebê de manhã, eu gostava de dar no final do dia. Mas a gente sai para a rua, vai passear, vai tomar um solzinho. O que que eu gostava de fazer com as minhas filhas? Eu tinha uma mini horta em casa. E eu sempre gostava de pegar umas folhinhas assim, amassava na minha mão, botava fora e o cheiro que ficava na minha mão eu passava assim para elas cheirarem. E eu fazia isso, gente, eu não era aromaterapeuta nem nada. Eu sou muito olfativa, eu gosto de cheiros. Então eu fazia isso instintivamente para que elas sentissem e porque quando eu engravidei, eu já entendi essa questão das sinapses. Então eu queria estimular coisas diferentes nelas, né? Porque cada vivência, cada experiência nova são sinapses que se formam. Então, cada cheiro diferente vai formar uma sinapse diferente também. Eu fazia isso com flor, com grama, com hortelã que eu tinha na horta, pé de jasmim que eu tinha na horta, uma pétala de rosa. Esse tipo de coisa eu fazia com elas, assim, era bem divertido. Então, alimentos, né? O bebê, tá, quando é bem bebezinho, ele não, ele vai mamar, mas quando ele começou a crescer e fazer a introdução alimentar, eu sempre ensinei meus filhos a cheirar a comida antes. A minha mãe ficava horrorizada, ai, coisa feia, falta de educação cheirar. Eu digo, não, azar que é falta de educação, não me importa, eu quero que elas sintam o cheiro da comida. E aí eu dava para elas sentirem o cheirinho assim antes. O que que sente o cheirinho? O que que tá sentindo? Mesmo que ela não fale, eu conversava com elas e explicava, isso aqui é uma maçã, tem um cheirinho doce, isso aqui sei lá, é feijão, caldinho de feijão, tem um cheirinho mais quentinho. Então, era um jeito que eu tinha de conversar e estimular elas. E uma coisa bacana que eu gostava de fazer também era utilizar um cheirinho como forma de recompensa. Ao invés de dar um doce, uma comida, eu usava um cheirinho. Por que que eu fazia isso?
Porque eu também entendia que a gente hiperestimula o paladar nas crianças. E ao hiperestimular o paladar na criança, tu está estimulando a obesidade no futuro, porque ela vai associar sempre recompensa e prazer com comida. E eu não fiz isso com as minhas filhas, eu dava um cheirinho. Fez alguma coisa bonitinha, arrumou o quarto, fez alguma coisa qualquer ali que deveria ter feito, eu dava um cheirinho para ela. Vem cá que a mãe vai te dar um cheirinho. Eu abri um perfume, eu abri uma loção, um óleo, ou fazia essa florzinha na mão, assim, e dava para elas cheirarem. E elas acabavam associando o cheirinho com recompensa. Interessante, né? É uma coisa que a gente não vê muito assim. E finalmente, então, o último ponto é a gestão emocional, aqui a gente está chamando de inteligência emocional e aromaterapia. São formas de utilizar os aromas para fazer gestão emocional. Então, a primeira coisa são algumas regrinhas básicas, assim, evitar fragrâncias sintéticas para não causar alergias e irritações. Se for usar óleos essenciais, diluir os óleos essenciais de acordo com a tabela de diluição e usar os óleos recomendados para criança. Começa aos poucos e aprenda, cada indivíduo é único e respeita o nariz, né? Eu sempre digo isso. Respeita o nariz da criança, respeita o nosso nariz. O nosso nariz é soberano. Vou dar um exemplo que eu sempre falo também. O óleo da alegria, assim, do bom humor, do alto astral, é o laranja. Normalmente os cítricos são muito associados com isso. Mas não adianta eu querer dar um óleo de laranja para uma pessoa que não gosta do cheiro da laranja. Não adianta. Ela não vai se sentir bem, ela não vai criar aquela associação alegre, porque na memória dela, alguma coisa não positiva está associada àquele cheiro. Por isso que é tão individual a questão da aromaterapia emocional, porque ela está diretamente vinculada à nossa emoção, e a emoção é individual, ela é de cada um. Como é que a gente pode usar, então, para os nossos filhos? Criar rotinas para as diversas atividades ao longo do dia, criando a consistência e as conexões que a gente quer criar. Então, eu quero criar a conexão, eu quero programar o cérebro do meu filho. Então, vou dar um exemplo. Desde que eu comecei a usar óleo essencial aqui em casa, as minhas meninas estudam com óleo de laranja no difusor. Elas vão sentar na mesa para estudar, ligo o difusor com óleo de laranja. Toda vez. O que isso causa? No dia do teste, elas levam um frasquinho de óleo de laranja e cheiram o frasquinho antes. Memória, né, gente? Eu estou estimulando aquela memória que eu criei. Então, é muito simples de fazer isso. E vocês podem fazer isso para tudo. Eu vou criar uma memória associada à rotina do sono, eu vou criar uma memória associada a brincar na rua, eu vou criar uma memória para se acalmar quando tu está nervoso, eu vou criar uma memória associada a um sentimento de agitação, eu vou criar de medo. Qual é o óleo do medo? Usa sempre um óleo e dá para a criança cheirar quando ela tiver um medo. Você escolhe, vê o que ela gosta, vê qual é o que ela se sente melhor, o que vai dar mais empoderamento para ela, mais força. E deixa ela cheirar, associa, faz 1, 10, 25 vezes. Lá, 2 meses depois, a criança sente aquele cheiro, ela vai associar o sentimento que você fez ela associar. É literalmente um hack. Literalmente um hack. Nada assim de outro mundo, é usar uma ferramenta para criar uma associação. É isso. E se você pensar, você pode fazer isso para você, para o seu marido, para sua vida. Tudo que você quiser, você pode usar um óleo para construir uma associação que você intencionalmente vai fazer com um fim, com um objetivo. Essa é uma das formas de usar a aromaterapia. Na minha modesta opinião, é uma das formas mais inteligentes e mais bonitas. A gente pode fazer o que quiser aqui, mas tem que ter consistência. A chave é consistência. Então, eu dou um exemplo aqui, ó. A criança está chorando, está agitada. Pega aquela criança de 3 anos de idade, assim, que ainda não sabe expressar direito o que quer, que está super agitada.
chama ela num cantinho e explica para ela o que está acontecendo. Você está chorando porque você está cansado, está agitado, não quer dormir, porque você quer aproveitar o dia. Mesmo que você ache que ela não entenda, explica para ela. Então, vamos te ajudar. Vamos usar aqui um cheirinho que vai te dar tranquilidade, vai te deixar mais feliz, vai te deixar mais alegre e mais calmo. Escolhe um cheirinho. Vai ser um lavanda, vai ser um laranja, vai ser um limão, vai ser o quê? Um cheirinho que ele gosta. Faz isso toda vez, usa o mesmo cheirinho toda vez que ele estiver se sentindo assim. Você vai ver que depois de 20 vezes, quando você der para ele, ele já vai pedir o cheirinho. É o que a gente vê que acontece. Mãe, eu tô nervoso, me dá o cheirinho. Ele vai sentir o benefício e já vai pedir. Ó, quando tá com medo, é a mesma coisa. Faz o cheirinho do medo, cheirinho da coragem, né? A gente fala o cheirinho da coragem. Vamos dar o cheirinho da coragem. Tem um óleo, um blend da doTERRA chamado Brave, que é, é justamente o blend da coragem, que é muito utilizado. E aqui eu dou um exemplo de como usar isso ao longo do dia numa rotina doméstica, assim. Então, usam um óleo para acordar, usam um óleo para estudar, uso um óleo depois do jantar, uso um óleo para dormir, uso um óleo para descansar. E assim a gente pode montar o nosso próprio, a nossa própria rotina de acordo com aquilo que a gente quer obter. Então, é uma rotina intencional. E para terminar, a gente vai falar um pouquinho ainda dentro da gestão emocional, de quais os óleos que a gente pode utilizar baseados na química deles, na composição química deles, onde que eles nos ajudam. Então, aqui tem uma tabelinha que pode ajudar bastante nessa parte. Então, os óleos do medo, os óleos da ansiedade. Aí, a única coisa que eu quero comentar com vocês é que, conforme a idade, alguns desses óleos não vão ser indicados. Então, aqui a gente está falando de criança, desde bebê até adolescente. Então, é bom conversar com uma de nós, assim, com uma das consultoras, antes de usar qualquer óleo com criança que você queira usar, para a gente explicar direitinho as diluições, como aplicar, como usar. Então, sempre tem essa individualização que é super importante a gente considerar, tá? Bom, era isso por hoje. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, o que que acharam, gostaram. Conta aí para mim, antes da gente terminar. Quem vai falar? Dormiram? Caíram no sono aqui, ninguém. Não, imagina, foi maravilhoso, com certeza. Foi muito bom, muito esclarecedor. E eu adoro essa parte de cérebro. Foi muito bom, Cláudia. Eu queria te fazer Que uma bom, Cris. pergunta. Fala. É, ontem uma menina me perguntou o que que ela poderia fazer para a sobrinha de 2 anos. Ela é muito agitada, tem um sono assim muito agitado, dorme muito pouco, 2 aninhos só, né? E essa é uma pergunta. E a outra, esses óleos do Kids, eles precisam ser diluídos ou não? Depende da idade, né? Então, depende da idade. Aham. Por exemplo, a partir dos 2, 3 anos de idade, já pode usar sem diluição, tá? Bem, Antes, tem que diluir. tá. Assim, normalmente não se recomenda utilizar óleos essenciais até os 3 meses de idade com uma criança. Mas a Sim. gente pode, por exemplo, experimentar algumas coisas se até os 3 meses de idade a criança tiver, por exemplo, cólica ou Uhum. muita agitação para dormir, tem algumas estratégias que a gente pode fazer, tá? Mas aí também tem que ser bem diluído, mas tipo bem Sim. do mesmo, uma gota para 10 ml de óleo de coco, Sim. Uhum. da lavanda, por exemplo. Agora, Aham. para responder a tua primeira pergunta, criança de 3 anos, né? 2 2 aninhos. anos, 2 anos. É muito agitada. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto para uma mãe quando vem com uma situação como essa é como é que é a rotina da criança, como é que é a Ah, alimentação dela, como é que é o dia dela, o que que ela faz,
com quem que ela se Ah, relaciona, com quem que ela convive, ela está na creche, ela está com a avó, ela está com a mãe, como é que é o dia dela, né? Então, entendi. vamos supor assim, vamos supor. A criança tem 2 anos de idade, a mãe trabalha fora, ela fica na creche o dia inteiro, cheia de criança na volta, claro que ela vai estar Uhum. agitada, e quando está em casa com a mãe, ela está com o tablet ou com o celular na mão, vendo galinha pintadinha, ou seja lá o que for, e a Uhum. criança come doce, come açúcar, come pão, bolacha, biscoito, danoninho, coisas Uhum. doces. Não tem óleo que faça o milagre de uma criança assim se acalmar. Não tem, porque Claro. a criança é Uhum. hiperestimulada o dia inteiro, com açúcar, com ela está sendo alimentada com energia. Ela tem que extravasar essa energia de algum lugar, entendeu? Então, assim, Uhum. esse é um aspecto. A gente tem que entender como é que é o dia da criança. Ah, se a criança não tem esse tipo de estímulo, se ela é alimentada de um jeito que não tem processados, não tem açúcares, ela come bem, ela tem um dia, uma rotina, ela tem uma rotina tranquila, ela tem uma rotina boa e ainda assim ela é agitada, então a gente pode entrar com uma estratégia de óleo essencial aqui para ver se ajuda ela. Nesse caso, eu recomendaria mesmo o Kit Kids, que pode ser o Calmer, que é um blend que tem lavanda, camomila, melissa, essas coisas assim que acalmam a criança. E aí eu vou Aham. recomendar usar 2 ou 3 vezes ao dia ao longo da coluna, na sola dos pés, na barriguinha, no peito, fazer massagenzinha com a criança, assim, 2, 3 vezes ao dia. Uhum. Outro óleo do Kit Kids é o Steady, que é um verde clarinho, assim, que também é um óleo aterrador, que pode ajudar a Uhum. criança a se acalmar. E pode ser óleo individual também, né? Se a mãe quiser experimentar o camomila romano é muito bom, melissa, o próprio lavanda. É uma questão de usar e perceber como a criança reage a cada um deles, né? Sempre lembrando que a gente tem que usar por um mínimo de período antes de decidir se o óleo vai funcionar ou não, porque não é pílula mágica, não é uma vez que eu usei e pronto, meus problemas acabaram. Não é assim que funciona, funciona por associação. Lembra? Sim, Então a gente tem que sim. criar a associação. Uhum. Tá bom, querida. Obrigada, viu? De nada, de nada. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Eu vou, Ah, eu eu vou... gostei muito, cara, ô, Clau. Que Só bom, isso. que Gostei. bom. Eu vou parar de gravar aqui. Vou parar